Lição 1. 25 de março a 1 de abril de 2023. Fracassos de família. Texto-chave. Deus também lhe disse: Eu sou seu Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Gênesis 35, 11 e 12. Teaser. Salomão escreveu: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Talvez essa tenha sido a realidade da família de Jacó. O quadro familiar parece terrível. Diná, a única filha do patriarca, tinha sido estrupada por Siquém. Apesar da intenção do rapaz em reparar o erro e propor casamento à moça, Simeão e Levi, irmãos de Diná, mataram todos os homens da cidade. Em seguida, a família de Jacó sofreu grandes perdas com a morte de Débora, Raquel e Isaque. Para tornar as coisas ainda piores, durante esse período, Ruben, o filho mais velho de Jacó, dormiu com Bila, a concubina de seu pai, que era mãe de 2 de seus meios-irmãos. As desgraças da família de Jacó se intensificaram quando ele demonstrou favoritismo por seu filho José. A rivalidade cresceu até que os irmãos de José o traíram, vendendo-o para certos mercadores. Depois, os filhos de Jacó enganaram o pai trazendo o casaco de José coberto de sangue, insinuando que seu irmão tinha sido morto. Parece problema demais para uma família só, não é? Ainda assim, Deus manteve sua promessa de abençoar Jacó. Esta é mais uma história em que a graça e a misericórdia divina são manifestadas de uma forma maravilhosa para com os descendentes de Abraão. Roteiro original. Lê em sua Bíblia os textos de Gênesis 34, 1, 2, 24, 25, 35, 1, 8, 16, 19, 37, 3 a 5, 23, 24, 26 a 28 e 31 a 33. Como você vai perceber na leitura, esse período da vida de Jacó está cheio de vários traumas familiares. Sublinhe cada um e depois classifique-os em ordem de dificuldade. Que imagem você tem de Deus ao ler essas histórias de vida de Jacó? Circule as frases que sugerem que a família de Jacó era desestruturada. O que podemos aprender com esse período da vida de Jacó com respeito? As consequências do pecado. Ao processo de santificação, a vingança, a natureza humana. Zoom. Leia o texto-chave dessa semana e reflita sobre a importância dessa passagem. Considere que, desde a promessa de um Salvador no Jardim do Éden até a época de Jacó, eles estavam esperando que um Salvador viesse de sua linhagem. Deve ter sido frustrante para Jacó observar a maneira como erro após erro arruinou a paz da família e ainda acreditar que Deus poderia cumprir verdadeiramente sua promessa para Israel. Mas Deus havia feito uma promessa clara e simples. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Cumpre essa promessa com Filipenses 1,6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Ore e convide Deus para continuar realizando seu plano em sua vida, não importa que tipo de conflitos possam vir. Precisamos confiar e esperar pacientemente no Senhor e viver da melhor forma que pudermos. O que você gostaria de pedir a Deus em relação à sua família? Confira o making off em sua lição. Extras. Leia e marque em sua Bíblia as passagens bíblicas adicionais e escolha o texto que parece descrever o cenário no qual você vive hoje. De todas as passagens apresentadas nessa sessão, qual você acha que faria a maior diferença nas famílias que hoje se elas? Colossenses 3, 18 a 21, Romanos 15, 5 a 7, Tiago 3, 14. De todas as passagens apresentadas nessa sessão, qual você acha que faria a maior diferença nas famílias
hoje se elas levassem a sério e aplicassem esses conselhos? Por quê? Compartilhe essa passagem com seus pais ou outros que você sabe que podem estar precisando da auxiliadora palavra de Deus em suas lutas diárias. Certifique-se de que saibam que você está orando por eles. Reflita sobre o texto de Efésios 6, 1 a 3. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao pai e sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite seu pai e sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. As famílias que seguem esse conselho estão no caminho certo para a felicidade. Panorâmica. Ellen White revela uma correta compreensão sobre o poder da escolha nessa situação. Leia o capítulo 19 do livro Os Escolhidos e tente reunir 3 vislumbres que abrem seus olhos para os aspectos da vida de Jacó que são parecidos com a sua. Escreva-as no espaço a seguir. Como Jacó, como eu. Que lições existem nesse capítulo que você acha que beneficiariam as famílias e os cristãos de qualquer geração? Não houve nenhuma preferência arbitrária da parte de Deus para que Esaú fosse excluído das bênçãos da salvação. Não há outra decisão, a não ser a que é tomada pela própria pessoa, pela qual ela venha a se perder. Deus estabeleceu em sua palavra as condições para que todos sejam candidatos à vida eterna. Obediência aos seus mandamentos por meio da fé em Cristo. Ele apresenta como modelo o caráter que está em harmonia com a sua lei. E todo aquele que atingir essa norma entrará no reino do céu. Com relação à nossa salvação final, essa é a única eleição a que a palavra de Deus faz referência. Os Escolhidos, página 118. Off. Embora as famílias tenham mudado através dos anos, em muitos sentidos elas continuam iguais. A família de Jacó viveu mais de 4.000 anos atrás. Apesar de a cultura ter mudado, algumas das falhas morais e dos desafios de relacionamento predominantes na família de Jacó ainda estão comuns hoje. A partir da experiência de Jacó, é importante lembrar estes princípios. As consequências do pecado podem afligir uma família por várias gerações. O pecado deve ser confrontado na família. Ignorar problemas apenas os torna maiores. A pressão do grupo e as amizades externas, a família, tem grande potencial para o bem ou para o mal. Se deixadas sem ser reprimidas, as rivalidades, a inveja e a raiva podem destruir uma família. Você foi criado para viver em comunidade. Esta é uma condição inegociável para prosperar como ser humano. Deus pode trazer graça e cura, mesmo para as famílias mais desestruturadas. Paulo apresenta uma linda oração em Romanos 15, 5 a 7. Leia e marque em sua Bíblia. Deus tem uma bênção especial para você e sua família também. Jacó é uma clássica ilustração de um homem que estava tão ocupado com sua família, tão preocupado e indiferente, que foi passivo demais para lidar com o que estava acontecendo na vida de seus filhos. Charles Swindoll. Paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família. Benjamin Franklin. Além do estudo, nossas escolhas determinam os caminhos que seguimos. Leia o capítulo 19 do livro Os Escolhidos para saber mais sobre a família de Jacó.